Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Graças a Deus, nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Nós temos clamado para não levar. E muitas pessoas já estão livres desses fardos. Já estão abençoadas. Já estão vivendo seus milagres. E hoje nós vamos clamar mais. Às 15 horas eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, abrindo o 5º e último jejum do propósito da mudança. E nós vamos clamar com muita força. Esse é o último jejum de 2012. O último. Venha buscar a Deus. Dê passos de fé. Colabora, contribua para que Deus te abençoe. Coopere. Dê condições para Deus te abençoar. Dê passos de fé. Talvez você já sacrificou tanto para a carne. Está na hora de sacrificar para o espírito. Só Deus pode operar transformações que você precisa. Mudanças. Ele tem o poder de operar o impossível. Mas você tem que dar o seu passo de fé. Venha buscar. Em todos os nossos templos, nós vamos estar neste propósito das 15 até as 22 horas. Eu vou abrir às 15 horas, depois vou retornar às 21 para dar encerramento. Isso em todos os templos. Domingo, o último batismo de 2012. Você já fez uma aliança com Deus? Jesus está voltando. Faça uma aliança com o Senhor se você não fez. Entra em 2013 diferente. Faça uma aliança com Deus. Um compromisso de fidelidade. Em nome de Jesus. E segunda-feira, às 21 horas, em todos os nossos templos, a última reunião de 2012, a vigília da virada. E se você nunca passou a virada na presença de Deus, está na hora de fazer diferente. Viu? Porque quem tem assumido esse compromisso com Deus tem visto a diferença. É muito diferente. Você virar o ano de joelhos, prostrado diante de Deus. É muito grande a diferença. Se renda ao Senhor, se comprometa com Ele, faça dele a sua prioridade. Olha o que diz aqui em Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Mas se eu ler um pouco antes, você vai ver o que o Josué fez, dando condições a Deus para dar a ele essa grande vitória. Vencer Jericó era algo impossível. Jericó era invencível. Uma cidade da antiguidade considerada, chamada de cidade-fortaleza. Suas muralhas mediam 9 metros de altura e 6 de espessura. Tinham homens de guerra, homens guerreiros. Uma cidade que era protegida. E essa fama corria pelos deuses cananeus. Então, era uma cidade invencível. Ninguém podia conquistá-la.
porque ela era uma cidade e fortaleza, homens de guerra, preparados para a guerra, bem preparados, e aquilo que corria por toda a Canaã, a cidade protegida pelos deuses cananeus. Então, essa fama corria. Ninguém pode vencer Jericó, porque ela é protegida pelos deuses cananeus. Deus queria dar essa vitória a Israel, e por intermédio daquele líder, Josué. Porque assim, conquistando Jericó, ele seria muito honrado. Muito honrado. E se você ler um pouco antes, você vai ver como, quando o comandante do exército do Senhor apareceu a ele, e ele perguntou se ele era por eles ou pelos inimigos, ele disse, não, uma coisa nem outra. Eu estou aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quando ele ouviu isso, ele já se prostrou. Ele já se prostrou. Quando ele reconheceu, quando ele entendeu, isso aí está vindo de Deus, isso aí vem de Deus. Ele já se curvou. Ele perguntou, o Senhor tem uma mensagem para mim? Ele disse, tem. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terreno santo, é lugar santo. Quer dizer, se você está pisando num lugar santo, não vai pisar de qualquer maneira. Se está pisando num lugar santo, não vai pisar de qualquer maneira. E se você quer uma grande vitória, conquistar Jericó, não vai ser de qualquer maneira. Muitas pessoas dizem que querem vencer. Mas quantas que realmente se curvam, se prostram, quando entendem que algo está vindo de Deus? Ou essa palavra está vindo de Deus, isso é Deus falando comigo, eu vou me render. Quantas pessoas que até hoje não tiraram as sandálias, estão pisando em terreno santo, mas não mudaram o comportamento. Porque essas sandálias aqui pode significar muita coisa. Um comportamento ruim. Eu agora sou cristão, mas não mudou a conduta. Eu quero muitas vitórias, eu quero vencer, eu quero conquistar Jericó, eu quero ser honrado em toda a Canaã. Mas não reconhece quando algo vem de Deus. Anda em terreno santo de qualquer maneira. Quando ele entendeu que aquele era um comandante do exército do Senhor, quer dizer, se isso vem de Deus, se isso procede de Deus, eu já me curvo. Assim deve ser. Todos nós devemos agir assim. Se algo vem de Deus, devemos nos curvar. Qual a mensagem que o Senhor tem para mim? Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que você está é santo. Se eu passo a andar em terreno santo, eu não posso andar de qualquer maneira. Eu tenho que ter reverência. Se eu quero viver o poder de Deus, eu tenho que dar condições a Deus para colocar coisas, confiar coisas maiores, coisas grandes nas minhas mãos. E Josué deu condições a Deus. Depois de tudo isso, o Senhor falou isso para ele. Jericó estava fechada, mas o Senhor disse, hoje, está aqui, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o rei e os seus homens de guerra. Ele deu condições para Deus colocar aquela grande conquista nas mãos dele. Ele deu condições. E Deus colocou. Então preste atenção. Às vezes aquela situação que você tanto quer que aconteça, está dependendo de uma atitude de fé sua.
de uma mudança na sua vida espiritual. Porque é o espiritual que determina tudo. É o espiritual que determina tudo. E quando uma pessoa está andando como Deus espera que ela ande, nele, não há como alguma coisa ficar lá sem solução. Ela obtém solução. As coisas acontecem. Deus tem prazer de colocar nas mãos da pessoa aquele grande milagre. Reconheça o que vem de Deus. Se prostra. Se Deus fala com você, se renda. Não questione. Não fale nada. Se renda. Se você já está andando em território santo, tire as sandálias. Seja lá o que for que Deus tem falado, tira! Eu não sei o que significa essa sandália na tua vida, o que é essas sandálias na tua vida. Eu não sei. O que significa? Mas seja lá o que for, Deus está dizendo que tem desagradado a Ele. Tira. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Não pense que Deus vai permitir que uma pessoa ande em território santo de qualquer maneira. Seja lá o que for. Que Deus está dizendo, tira, tira. Tira. E ande em conformidade com a palavra dele, com a vontade dele. E seja o que for que hoje para você é impossível de tocar, de acontecer, Deus vai colocar nas suas mãos. Essa situação é impossível, invencível. Esse problema é insolúvel. Deus vai te dar vitória. Essa era a cidade fortaleza. Homens de guerra, fortes, protegida pelos deuses cananeus. Mas Deus colocou nas mãos do Josué. Deus deu aquela vitória. Envergonhou os deuses cananeus, os homens de guerra. Aquela muralha de 9 metros de altura e 6 de espessura ruiu, virou pó. Por quê? Porque esse homem mostrou fidelidade a Deus. Ele mostrou fidelidade. E é isso que Deus está esperando para colocar mais nas tuas mãos. Fidelidade. Fidelidade. E hoje o que para você é algo impossível. Foi como foi Jericó. Assim. Do nada ali caiu. Deus dá a vitória. Nada é maior do que Deus. Não tem problema maior do que Deus. Nada pode ser maior do que o poder de Deus. Esse problema não é nada para Deus. Esse problema não é nada. O seu problema não é esse problema. O seu problema é que você até hoje não deu a Deus o que Deus tem pedido. O seu problema não é esse problema que você diz que é o problema da tua vida. O problema da tua vida é que você não para dar a Deus o que Deus tem pedido. Dê a Deus. Tire essas sandálias. Porque você está em terreno santo. Quando a gente passa a andar com Deus, não podemos andar de qualquer maneira. Tire essas sandálias, porque o lugar em que você está é santo. Quando passamos a andar com Deus, aquilo que Ele diz não deve ser tirado. E você pode ter certeza que não tem problema, não tem situação, não tem impossível que Deus não possa agir, mover, transformar e colocar nas mãos da pessoa. Materializar em vitórias. Deus pode. E é o que Ele quer fazer na tua vida. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. Qual foi a experiência que vocês tiveram nesse ano de 2012
dos meus projetos de conquista o ano de voar alto como a águia? Esse ano nós tomamos posse da palavra profética, nós voamos e estamos voando alto como a águia, mas tudo é um processo, né? Então, abrimos o ano, na virada do ano estávamos de joelho na igreja, na casa do Senhor, tomamos posse da palavra e fazendo com todos os trabalhos, jejuando, iniciando a campanha dos meus projetos de conquista, a gente consegue ter o discernimento para conseguir plantar no Senhor e consequentemente colher no Senhor. Isso que é o mais importante, é muita luta, a luta é constante, a gente está aqui ouvindo a palavra, semeando, plantando cada vez mais para ter os resultados que é a promessa do Senhor. O senhor e a esposa, vocês dois iniciaram determinando, jejuando e vivendo essa fé. Isso, trazendo para a nossa vida a cada dia a palavra profética, falando ela com determinação, não somente falando apenas, mas trazendo mesmo à existência aquilo. Esse ano é ano de voar alto como a águia, então a gente vai voar alto como a águia. E para isso a gente precisa praticar. Então, vindo nas reuniões, participando do propósito, do jejum, oração, que isso vai acontecendo. Deus, e também fazendo a obra, né? Porque nós aprendemos que, enquanto a gente está cuidando da obra de Deus, Ele está cuidando da nossa vida também. Então, assim, a vida espiritual é em primeiro lugar, então a gente está investindo mesmo, porque nós vemos o retorno e nós sabemos que Deus está nos honrando por isso. Em função dessa postura, dessa atitude de praticar, exercer aquilo que vocês têm recebido, a vida de vocês nesse ano de 2012 foi grandes resultados. Sim, grandes resultados em todas as áreas da nossa vida, né? Nós tivemos sempre, tivemos o livramento do Senhor em todas as áreas, tem os livramentos que nós nem sabemos, mas muitas vezes nós sabemos de livramentos que a gente sabe como Deus trabalha na nossa vida, como Ele tem um cuidado, né? Mas Ele tem um cuidado desde que a gente seja fiel a Ele. Nós temos fidelidade em todas as áreas, através de dízimo, oferta, fidelidade de entrega do nosso tempo, da nossa fidelidade aqui de joelho, em jejum, em todas as campanhas na igreja que são propostas aqui no ministério. Vida profissional? Muito abençoada. Assim, tivemos retornos, com reconhecimentos dentro do nosso trabalho, dentro das nossas empresas que a gente trabalha. Assim, retornos mais que satisfatórios, muito felizes, onde pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes percebem que ela olha desconfiada, assim, como essa pessoa chega nesse resultado? Eu faço a mesma coisa. E por que essa pessoa tem um resultado melhor do que o meu? Então, assim, o resultado é aqui, está de joelho, está na fé, está na esperança, confiando no Senhor. A senhora também viveu grandes resultados na empresa, não foi? Grandes resultados. Esse ano eu fui promovida como coordenadora e, assim, honrando a Deus lá dentro da minha empresa também, vivendo, praticando a palavra lá dentro, não só aqui na igreja, lá dentro também. Lá existem situações que para o mundo é normal, mas eu falo não. Eu ajo dentro da palavra e estou sendo honrada, entendeu? Então, assim, as pessoas que muitas vezes agem conforme o chefe quer e não está sendo tão reconhecido como eu fui esse ano, entendeu? Porque quem me coloca lá é Deus. Curas? Muito livramento, cura da minha esposa. Eu passei por um processo onde, assim, se não fosse pela mão de Deus, eu não teria suportado de dor, tive que fazer um procedimento, passei. Mas eu tive o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus que a gente percebe para quem está na palavra, para quem está plantando e semeando nele. A senhora também foi curada? Sim, fui curada de um nódulo na mama. A médica já estava me preparando para o pior. Mas eu disse para ela, eu falei assim, a última palavra na minha vida é a de Deus. Então, foi assim, eu creio que também foi um meio de me aproximar mais de Deus, entendeu? Porque eu estava um pouco distante e eu atendi esse chamado e eu fui curada em nome de Jesus. A vida de vocês viveram resultados gloriosos. Quando vocês chegaram, não tinham casa, não tinham dignidade, não tinham respeito e hoje totalmente abençoados. Exatamente. Nós estruturamos nossa vida na palavra, na casa do Senhor. Nós não tínhamos casa, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos respeito um pelo outro muitas vezes, nós não tínhamos o nosso carro que hoje nós temos. Então, plantando na palavra, nós casamos baseados na palavra, nós compramos nosso apartamento que é abençoado pela palavra, foi colocado na campanha, nós vencemos ele, conquistamos ele. Nosso carro também, pelas circunstâncias que nós conseguimos comprar, foi uma bênção. Então, assim,
assim, é plantando, não é um processo de uma hora para outra. A gente tem que plantar constantemente. Cada dia Deus fala conosco numa certa área para nós nos regularizarmos, nos acertarmos e temos condições e ter o discernimento. Pronto, eu preciso agir naquela área e daquela área eu vou vencer. E está sendo assim com a gente, foi assim esse ano. E é assim, eu confirmo a você que você também tome posse desse espírito para que vença da mesma forma que nós vencemos e estamos vencendo. Deus é tão cuidadoso que a senhora mobiliou a casa da senhora do jeito que a senhora sonhava. Do jeito que eu sonhava. Até porque quando a gente comprou o apartamento, a gente pensou, vamos comprar e vamos entrar já em seguida. Mas não. A gente planejou os nossos móveis, a gente colocou o piso que a gente queria, tudo da forma que a gente sonhava. E antes, aconteceu várias situações para impedir a compra. Só que a bispa, quando voltou de Jerusalém, a gente pegou o óleo e ela nos instruiu a fazer dessa forma. Nós fomos até lá, ungimos a parede do condomínio inteira e determinamos que a gente ia morar lá. E hoje nós estamos morando lá. Para quem estava vendo a atitude de vocês, estarem ungindo, achavam que vocês estavam loucos, não era? Exatamente. A gente percebia, a parede do condomínio é bem grande, assim, percebia que os seguranças, assim, os porteiros ficavam olhando, mas a gente não desistia, não. A gente olhava, passava de novo, orando, vigiando sempre, vendo se alguém podia repreender mais ainda, mas não, a gente estava ali orando, ungindo toda a parede do condomínio, o portão. Quando pegamos a chave, ungimos a chave e, assim, é muito abençoado. Ou seja, 2012, com essa palavra, ano de voar alto como a águia, vida financeira, profissional, sentimental, emocional, saúde totalmente restaurada. Totalmente restaurada. Quando nós conquistamos o nosso carro, a gente estava num propósito 52 dias e a gente não quebrou. A gente foi buscar o carro, mas a gente parou em um dos ministérios e a gente participou da reunião. Então eu creio que essa entrega é a priorizar a Deus, que Ele nos honra. Porque a gente poderia muito bem, a gente está voltando, já pegamos o carro. Não, a gente está no propósito da mudança, a gente conquistou o nosso carro, mas ainda a gente precisa dele. Então a gente esteve lá e vai ser assim sempre, em nome de Jesus. 2012, então, vocês voaram e estão voando alto como águias. Exatamente, pastor. Voamos alto, estamos voando e assim, o ano ainda não acabou. Até o dia 31, a gente entrando aqui na igreja para assistir o culto da virada, para entrar 2013 por glória, nós vamos estar batalhando, porque é promessa do Senhor que a gente sonhe e que a gente não leve nenhum problema para o próximo ano, que nós aceitamos problema em nossas vidas. Nós voamos alto como a águia e essa palavra profética se cumpriu em nossa vida nesse ano. Vocês são evidências de que quando uma pessoa coloca em prática a direção que sai do altar, o resultado acontece. Qual é a direção que vocês têm a dizer para essas pessoas que nos assistem agora e ver a motivação, o espírito de vocês por intermédio da prática dessa fé? Que venha praticar, porque é o que eu estava pensando esses dias, né? Eu estava no ministério, só que eu não estava levando a sério a palavra que saía do altar. Então, nada acontecia na minha vida. A partir do momento que eu levei a sério a palavra que saiu do altar, a minha vida mudou. Então, o problema não é a igreja também. O problema, assim, é a palavra que é bem ministrada aqui e eu venci aqui. Então, assim, é o discernimento, aquela palavra que chega em você e você faz uso dela e tudo se modifica. A ideia dessa pessoa que nos assiste é vir viver essa fé para viver esses resultados. Isso, vir viver a fé, porque assim, essa palavra, ela te revela, ela é transformadora, a bispa é uma bênção. Então, assim, aqui a gente vê a presença mesmo, o discernimento do Espírito Santo, porque em outro local, quando a gente ouvia a palavra, a gente não tinha aquele discernimento. E aqui não, a gente parece que se encaixa verdadeiramente naquilo que a gente está precisando, naquela deficiência nossa e que a gente precisa se curar. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Representa a nossa base familiar, a nossa base espiritual. A gente planta nesse ministério e a gente acredita cada vez mais que esse ministério vai mudar ainda nossas vidas a cada dia mais. A cada dia é uma renovação, a cada dia é um espírito novo que é lançado, um espírito para você cada vez mais crescer e mudar. Mas para isso, como disse minha esposa, nós temos que querer mudar também. Então, para haver mudança, como a bispa muito fala, para haver mudança precisa
precisa ver primeiro a nossa mudança interna, o nosso entendimento para tomar posse de fato da palavra. Feliz hoje. Muito feliz. Dia 31, Vigília da Virada. Vamos estar aqui. Com certeza, vamos estar aqui auxiliando na obra, participando cada vez mais. Essa é a nossa vontade, nós somos lançados a isso e cada vez mais querendo tomar posse. Porque assim, fazendo para o Senhor, Ele vai cuidar de todas as nossas coisas, toda a nossa vida no mundo, Ele vai dar condições para que a gente vença se a gente estiver sendo fiel a Ele. Não tem como ficar de fora. Não tem como. A gente vê o resultado, então não tem como ficar de fora. Então, dia 31 nós estamos aqui, nós vamos trazer a nossa família também para estar aqui, porque a gente quer eles vencendo, a gente está vencendo, a gente quer ver eles vencendo também. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, que essa pessoa possa receber esta mensagem e absorvê-la com clareza, com entendimento, com desejo imenso de já sair praticando. Ajuda, conscientiza, dê força a ela. Se ela estiver dizendo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não estou preparada para parar com isso, para mudar isso, para tirar isso, que ela possa nesse momento parar, não falar isso, mas ao contrário, dizer, Senhor, me ajuda. Eu não consigo de mim mesma, eu sozinha não consigo, mas eu quero te agradar, eu quero parar, eu quero mudar isso aqui, eu quero fazer a tua vontade. Cobre ela com teu sangue, dê força a ela para mudar o que é preciso, para tirar o que é preciso, para agir no que é necessário. Abençoa a vida dela, a casa dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, que sejam muito abençoadas e prosperadas essas pessoas, porque elas têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Eu peço, meu Pai, onde esse programa estiver chegando, que mudança e transformação estejam chegando também. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 15 horas com o 5º jejum do propósito da mudança. Se volte para Deus. Para o que você está fazendo e venha buscá-lo. Faça a coisa certa. Busque a Deus. Domingo, o último batismo de 2012. E segunda-feira, às 21 horas, a última reunião, a vigília da virada. Não vá fazer outra coisa, não. Pega a sua família e coloca todo mundo na presença de Deus e vira o ano de joelhos, prostrado com a sua família diante do Deus vivo. E comece o novo ano dependendo de Deus, plantando a boa semente. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.